Boa tarde, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito de contabilidade, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar atualizado de todas as novas videoaulas que são disponibilizadas aqui no canal, questões de exame de suficiência, desvendadas passo a passo, questões de concurso público, enfim, muito material interessante para você estar aprimorando o seu conhecimento. Também, né, se possível, dê um joinha no vídeo, o famoso gostei aí, né? Clica no botão like, gostei, e vamos juntos aí, né, melhorar o nosso conhecimento aí na área da contabilidade. Recado de hoje aí: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Pense nisso então, né? E vamos buscar o conhecimento. Também queria dar um recado antes de começar a aula aí, né? Para curtir a nossa página aí no Facebook, facebook.com/contabilidade-tv. Muita coisa interessante tem lá, né? Tem coisas engraçadas, também tem reportagens interessantes, tem videoaulas, muita coisa interessante. Fora que você pode estar fazendo amizades aí com os contadores do Brasil afora aí, técnicos em contabilidade e estudantes. Então compartilhe aí também a página no Facebook, curtam ela e vamos aí ao que interessa, que é a aula em si. Bom, curso gratuito de contabilidade, hoje vamos ver a diferença entre receitas e despesas, né? É um assunto bem básico, né, mas não é tão simples assim quanto parece, né? O que é uma receita, o que é uma despesa? Vamos ver a definição da contabilidade, o que é receita e o que é despesa. Vai um pouco além assim do que a gente conhece no mundo leigo aí fora, né? O termo receita tem uma abrangência maior, né, do que o leigo conhece aí fora, né? Assim como a despesa. Lembrando aqui, né, receita, aqui a gente vai falar de receita de ganhar dinheiro no caso, né? Não de receitas aí de bolo, de comida, como muita gente pode pensar, né? A dona de casa, então, a vovó, já tem um pensamento provavelmente equivocado do que é receita. Então a gente vai ver, não no pensamento aí do leigo, e sim no, assim, do contábil, né? Vamos lá. Receitas. Receitas são aumentos patrimoniais da entidade. Como temos estudado, as receitas em geral decorrem de vendas de mercadorias, de aluguéis ativos, de juros ativos, de descontos ativos, entre outros. Então você vê que receitas são aumentos patrimoniais da entidade. Aumentou ali o patrimônio da entidade, teve uma receita. E como que acontece isso? Um exemplo disso é a venda de mercadoria, né? Você vendeu uma mercadoria, então esse dinheiro que entra ali, né, para aumentar o patrimônio, né? Você vendeu por um preço, então tá entrando um valor ali. Isso é uma receita, né? Aluguéis ativos, por exemplo, você aluga um imóvel seu e você recebe um aluguel. Ao receber esse aluguel, você tem uma receita. Um clássico exemplo de receita. Juros ativos, né? Você investe ali num banco, por exemplo. Você investe no banco ali em algum tipo de investimento. Por exemplo, pode ser a poupança mesmo. Aquele juros que entra é um juros ativo também. Entendeu? Descontos ativos, né? Você ia pagar, vamos supor, 100. Só que você vai pagar apenas 80. Essa diferença de 20 que você economizou também é uma receita, né? É um desconto ativo. Entre outros exemplos aí. No entanto, existem outras formas de se oferir receita. Uma delas é o recebimento de doações. Então, se você receber uma doação aí, também é considerado uma receita, porque ele aumenta o seu patrimônio. As doações recebidas devem ser apropriadas como receitas pela entidade, em contrapartida da conta de ativo respectiva, que identifique os recursos recebidos como doação. Por exemplo, o numerário, imóveis, veículos, etc. Vamos supor que você ganhou ali um carro, né? Ou a sua empresa ganhou um carro de doação. Então, você vai fazer um débito ali em veículos, né? E vai fazer um crédito em receita, pois foi uma doação. Então é a mesma coisa de você ter tido uma receita. Doação também é considerada uma receita. Continuando aqui, né? Também se consideram receitas os ganhos auferidos, né? Auferidos ali, né? Ganhos auferidos pela entidade. Ganhos têm caráter eventual e derivam de atividade não operacional da entidade. Por exemplo, se uma empresa prestadora de serviços de informática vender um imóvel de sua propriedade, esta venda terá caráter não operacional, já que o negócio da empresa é prestar serviços de informática. E a diferença a maior registrada entre o valor de venda e o custo de aquisição do bem será considerada ganho de capital, a ser apurado no resultado do exercício como outras receitas. Por exemplo, na venda por R$ 70.000 à vista de um imóvel cujo valor contábil seja R$ 50.000,
o lançamento seria: você vai debitar um caixa ali, né? E creditar a receita com alienação de bens imóveis no lançamento referente à receita pela venda do imóvel. Então, entrou R$ 70.000 de seu caixa a débito e creditou uma receita com alienação de bens imóveis de R$ 70.000. E o lançamento da despesa pela baixa do imóvel seria um débito em despesa com alienação de bens imóveis e um crédito, né, em imóveis no valor de R$ 50.000. Beleza, então? Vamos ver outros exemplos aí. Também se aufere receita quando há desaparecimento de um passivo, sem correspondente redução do ativo. Parece que não, mas temos visto isso rotineiramente ao longo do curso. Querem ver o exemplo? Quando a entidade recebe um desconto do pagamento de uma duplicata, isso aqui é um exemplo de desconto ativo, né? Você tinha uma duplicata para pagar e agora você tem um desconto. Esse desconto significa uma receita. Isso porque houve o desaparecimento de um passivo no valor do desconto recebido, sem correspondente redução do ativo, pois a entidade desembolsou menos que o necessário para saldar a dívida. Vamos visualizar. Por exemplo, uma entidade tem 5.000 de duplicados a pagar. Tem uma dívida ali em duplicados para pagar que é o valor de 5.000. Mas em razão dos descontos ativos, precisará desembolsar apenas 4.000. Então ele tinha ali uma dívida ali, né? Uma duplicata a pagar de 5.000. Só que agora ele teve um descontinho ali, né? E vai pagar apenas 4.000. Então como que ficaria o nosso balanço patrimonial antes do pagamento? Primeiro ali você tem, né, caixa no valor de 5.000 e fornecedores em 5.000. Né? Beleza. Vai sair 4.000 do seu caixa, né, para pagar as duplicadas, que antes valiam 5.000. Você vê ali, fornecedores, o seu passivo é de 5.000, ele vai sumir, né? Olha a flechinha para baixo, ele vai sumir, né? Você está pagando fornecedor que antes era uma dívida de 5.000. Só que vai ser apenas 4.000 do seu caixa, né? Porque você teve um desconto. Então vai sobrar R$ 1.000 do seu caixa. Esse R$ 1.000 aqui que você economizou seria uma receita, né? Claramente seria isso. Por exemplo, vamos tentar explicar em outras palavras, né? Você estava devendo 5.000, só que aquela pessoa que ia te cobrar, ela resolveu te dar um desconto, né? Vamos supor que você quis pagar antes, enfim, por vários motivos. Então você vai precisar pegar e pagar apenas 4.000, né? Então essa diferença que você teve, a sua dívida de 5.000, ela foi quitada. Só que você gastou apenas 4.000. Então você economizou 1.000. Esse 1.000 seria a receita, né? Então vai sumir o seu. Antes você tinha ali no seu caixa 5.000 para poder pagar essa dívida com o fornecedor de 5.000. Só que você desembolsou apenas 4.000, né? Olha a flechinha caindo aqui o dinheiro, né? Saindo 4.000 do seu caixa. Você gastou apenas 4.000. Então você economizou 1.000, né? Sobrou 1.000 no seu caixa. Esse aqui é uma receita. Esse 1.000 aqui é considerado uma receita que você economizou. E os seus fornecedores, que antes era uma dívida de 5.000, vai sumir, né? Ele vai diminuir os 5.000, apesar de você ter gastado apenas 4.000 do seu caixa. Então esse 1.000 aqui é uma receita. Então, quando há desaparecimento de um passivo sem correspondente redução do ativo, é uma receita também. Outro exemplo clássico seria ali você tem que pagar uma mensalidade da faculdade do curso de Ciências Contábeis de R$ 1.000 todo mês. Só que se você pagar antes ali, pagar à vista, enfim, pagar antes do prazo de vencimento, a faculdade te dá ali R$ 100 de desconto e você precisa pagar apenas 900. Esse R$ 100 de desconto é considerado uma receita. Seria um outro exemplo para poder ilustrar o que foi dito aqui, né, no exemplo deste slide. Vejam que, após a contabilização do pagamento, houve redução do saldo de fornecedores no valor de 5.000, mas o caixa reduziu apenas 4.000. Esses 1.000 a mais, que desaparecem do passivo, sem correspondente redução do ativo, serão apropriados como receita. Aqui, né, apenas resumindo o que eu já disse ali atrás, portanto, sempre que algum passivo deixar de existir, sem correspondente redução do ativo, este desaparecimento deverá ser apropriado como receita. Isso vale para qualquer caso. Aí aqui o nosso aluno ele ergueu a mão, né, ele está com uma dúvida, é o Zé Luiz. Ele falou assim: legal, né, vamos fazer uma pergunta agora. Minha dívida foi perdoada, não tenho mais nada a pagar. O que eu faço? Bom, aí nesse caso, né, se você tinha uma dívida e ela foi perdoada, você vai então baixar a obrigação do passivo, né? Você vai fazer um débito ali do passivo e a contrapartida de receita, né, vai ser o crédito. Então, se você tem uma dívida perdoada, obviamente também é uma receita. Você tinha para pagar ali uma dívida de 1.000, vamos supor. E por algum milagre assim, ela foi perdoada a sua dívida. Então esse 1.000, ele é uma despesa, é uma receita, né? E você vai dar baixa nele como? Você vai fazer um débito de 1.000 no seu passivo e uma receita de crédito ali de 1.000, né? Então você ganhou 1.000, né? Apesar que você não viu o dinheiro ali propriamente dito, mas ao ter o perdão de uma dívida de 1.000, você tem uma receita. Seria um exemplo aí, né? Então, respondendo a dúvida aí do nosso amiguinho aqui com a mão erguida, o Zé Luiz. E o Zé Luiz, né, ele é muito insistente, ele tem outra dúvida. Vamos ver aqui então. Reverti a imposição de pagamento de uma multa, já provisionada no passivo. E agora? Bom,
Você tinha uma multa para pagar ali no seu passivo, né? Já provisionada, né? Já estava lá no seu passivo, vamos supor uma multa de 1.000. Só que agora foi revertida essa multa, né? Você não vai precisar pagar mais. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Se não vai mais precisar pagar a multa, baixa a obrigação do passivo com débito e contrapartida de receita com crédito. É o mesmo exemplo ali, né, anterior, é a mesma coisa, né? Você tinha ali para pagar uma multa de 1.000 no seu passivo, né? Multas a pagar, 1.000. Só que por algum motivo ela foi perdoada, né? Então, você vai fazer um débito no passivo de 1.000 para poder sumir aquele passivo, né? Que tem natureza credora, e vai fazer um crédito de 1.000 de receita. Então seria isso, né? Um perdão de uma multa também é uma receita. Apesar de você não estar recebendo o dinheiro ali, né, os 1.000 que você devia, você tem um perdão, né, dessa multa. Então é como se você estivesse ganhando, né? É uma receita. E agora ele tem outra dúvida aqui, né? Na verdade, minha dívida não foi perdoada. Vamos supor que o Zé Luiz, né, o nosso aluno, perguntou outra pergunta agora, né? E seria o seguinte caso, a terceira pergunta. Na verdade, minha dívida não foi perdoada. Não, eu é que não quero pagar. Bom, aí se você não quer pagar a dívida, aí já é outra história, né, Zé? Aí você tem que debitar minha paciência e acreditar óleo de peroba para passar nessa sua cara de pau aí, né? No caso da pessoa não querer pagar a dívida, né, não é que ela foi perdoada. É cara de pau, você que não está querendo pagar, é outra história, não tem nada a ver com contabilidade. Então, esse tipo de dúvida aqui, né, que você não quer pagar, já não faz mais parte do campo da contabilidade. Aí você tem que se ver com SPC, com Serasa, enfim. Eita, professor, quando houver o surgimento de um ativo sem aumento correspondente do passivo? Aí, nesse caso aqui, né? Quando houver surgimento de um ativo sem aumento correspondente do passivo, o que você faz? Bom, aí você também vai ter uma receita, né? É o caso tipo da doação, né? Doação é um outro exemplo de receita, onde surge para a entidade um ativo. O bem ou direito recebido como doação é uma receita, sem qualquer passivo respectivo. Outros exemplos aí são os aluguéis ativos, juros ativos, rendimentos de aplicações financeiras, etc. Então, né, dei aqui vários exemplos de receita. Você recebeu uma doação é receita, você teve uma multa perdoada é receita, você teve uma dívida perdoada é receita, né? Aluguéis ativos, né, que é no caso de você alugar um imóvel e receber ali os aluguel, é também uma receita, né? Juros ativos, você fez uma aplicação financeira, né? Poupança, tesouro direto, enfim, né? Bolsa de valor, você recebeu algum juro ali de alguma coisa, então, né, você tem uma receita também, né? E por aí vai, né? Então tudo que você está ganhando ali, ou, né, sendo perdoado no caso de uma dívida, também é receita. Agora rapidinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre despesas, né? Despesas são reduções do patrimônio da entidade, gastos que a entidade realiza no sentido de auferir receita. São decorrentes das atividades operacionais, como a folha de pagamentos, funcionários, o custo das mercadorias vendidas, despesas de aluguel, de energia elétrica, entre outros, né? Então despesas ali aí, né, são reduções do patrimônio da entidade, né? Toda vez que você realiza tentando ganhar uma receita, né? Por exemplo, você paga os funcionários, né, justamente para tentar ganhar dinheiro, né? Eles vão cumprir missões ali tarefas ali enfim, no mercado, na fábrica, enfim, onde eles estão trabalhando, você paga o funcionário justamente para quê? Por que você vai pagar o funcionário? Para eles poderem realizar tarefas, né, para você tentar ganhar receita, né? Tentar ganhar dinheiro, no caso, né? Vendendo, enfim. Por que você compra uma mercadoria? É uma despesa ali que você tem para depois tentar revender, né? E ganhar uma receita, para poder lucrar, no caso aí, né? Então, receita é isso aí. Quando você... São reduções do patrimônio da entidade no sentido de tentar ganhar mais receita. Perdas também são consideradas aí, né, despesas. Né? Perdas são consideradas despesas. No entanto, elas é um pouquinho diferente do conceito de despesa propriamente dita, pois representam reduções do patrimônio sem relação com a operação da entidade. Por exemplo, se um veículo é destruído por um incêndio, deverá ser registrada uma perda com veículos, que é uma conta de despesa. Como esta perda não possui qualquer relação com a atividade operacional da entidade, será lançada a título de outras despesas. Então, a despesa está relacionada ao operacional da entidade ali, né? Você paga um funcionário para tentar ganhar dinheiro, no caso. Você compra uma mercadoria para revender, né? Então, é uma despesa que você visa a receita lá na frente. Já uma perda é uma despesa, mas não necessariamente você visa uma receita, né? No caso de dar uma enchente e ferrar tudo a fábrica ali, né? Você teve uma despesa por causa da enchente, mas você não vai ganhar nada em troca, né? É um sinistro, no caso, né? Um incêndio, uma enchente, essas coisas são perdas, né? Mas não necessariamente ele tem a ver com relação de tentar ganhar uma receita lá na frente. Então essa é a diferença aí da perda para a despesa comum, ali, na despesa operacional. Além disso, o desaparecimento de um ativo sem correspondente redução do passivo é considerado uma despesa, né?
Como no exemplo anterior, a destruição de um veículo promove o desaparecimento de um ativo controlado pela entidade, sem qualquer redução correspondente no passivo. Por isso, deverá ser reconhecida uma despesa no valor do bem destruído. O desaparecimento do ativo também poderá ser parcial. A redução do valor de investimento em razão de uma crise internacional, por exemplo, deverá ser apropriada como despesa, já que a conta de ativo representante dos investimentos terá seu saldo reduzido sem qualquer redução concomitante do passivo. Então, né, se sumir um ativo ali do nada, né, é uma despesa também, né? Seu carro bateu, ele vai sair do ativo, né, porque deu perda total, né? Alguém roubou seu carro, enfim, isso aí tudo é despesa, porque sumiu ali do ativo, o bem. Também se considera despesa o surgimento de um passivo sem respectivo aumento de ativo. Por exemplo, se uma despesa se vê obrigada a pagar multas trabalhistas decorrentes de fiscalização do Ministério do Trabalho, deverá ser reconhecida a despesa, em homenagem ao surgimento de um passivo. Multas a pagar, sem qualquer aumento correspondente do ativo. Então, né, apareceu um passivo ali de uma multa, por exemplo, né? Apareceu um passivo do nada ali, né? Pô, o fiscal bateu na sua porta e do nada ele falou, agora eu vou ter que te multar por tal motivo. Isso aí é uma despesa, né? Aumentou um passivo, então é uma despesa também. E quando as contas de ativo e de passivo reduzem ou aumentam no mesmo valor? Bom, aí teremos um fato permutativo, como ocorre no pagamento de fornecedores com dinheiro do caixa, sem qualquer impacto sobre as contas de resultado da entidade. Aí é um caso permutativo, como a gente já viu lá atrás, né, a diferença de fatos permutativos, né, diminutivos, aumentativos, a gente já viu tudo isso lá atrás, tem que ver uma videoaula lá atrás para poder ver a diferença, né? Mas no caso de permuta não é despesa, né? No caso, aqui nesse exemplo, né, é um exemplo claro aí, né? Então é isso, ficou aí a aula de receitas e despesas. Eu acho que ficou um pouco grande a aula, mas dá para clarear bem, né? Dá para ver que receita não é necessariamente só aquilo que você ganha, né? Tem uma visão um pouco mais abrangente. E despesa também não é só aquilo que você gasta, né? Tem um pouquinho, é um pouco mais abrangente também, né? E se você quer saber um pouquinho mais de contabilidade, da teoria, né, eu recomendo estar comprando o curso de contabilidade e apostilas em PDF. Temos o curso de contabilidade geral, curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria. Qual que é o valor? Bom, somente a apostila de contabilidade é R$20. Pacote 2, somente a apostila de auditoria, também é R$20. Pacote 3, somente a apostila de custos, sai por R$20. E o pacote 4, todas as apostilas, sai por R$50. Vale a pena estar adquirindo aí. Como que você está comprando? Você está mandando um e-mail para o contabilidadetv@hotmail.com e está solicitando seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito de forma online para poder estar agilizando o serviço. E por que eu recomendo estar comprando? Recomendo estar comprando porque muitas das aulas aqui que são disponibilizadas no Contabilidade TV, elas estão aí, né, também nas apostilas. Então vale a pena você ter elas para poder estar conferindo a teoria, poder estar praticando exercícios de concurso público, exercícios de exame de suficiência, né? Essas apostilas elas vão te ajudar bastante aí a estar aprimorando e estar consultando na hora que você precisar. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Espero que tenha ficado claro aí a explicação de receitas e despesas e, né, até a próxima aula aí que a gente vai abordar outros assuntos aí, tais como DRE, balanço, DVA e outros assuntos mais complexos aí. Muito obrigado e que Deus abençoe sua vida, pois sem Deus, né, sem Jesus não somos ninguém. Fui!